Boa noite, entrando no ar mais um Cristo da Vida Kids e Team. Já estão prontos para a guerra? Lembrar sempre que nós somos soldados do Senhor Jesus. Estamos sempre prontos para guerrear em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia, vá, minha aviador, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia, vá, minha aviador, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Soldado de Jesus, soldado de Jesus. Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia, vá, minha aviador, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Soldado de Jesus, soldado de Jesus. Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia, vá, minha aviador, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Soldado de Cristo eu sou. Soldado de Cristo eu sou. Estamos memorizando em casa. Palavra de Deus, cresceu e se multiplicava. multiplicava. Atos Atos 12, 24. 24. Gosto obedecer a Deus do que a homens. Atos Atos 5:22. 29. 29. B. B. Filho, mas Pata, importa obedecer atender a Deus a Deus do que o que aos ato homens. os Atos 4 5, título 29, titular B. B. Os livros do Novo Testamento evangélicos históricos: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Judeia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:14. E todos estes perseveravam unanimemente em orações e súplicas. Atos 1:14. Atos 16, 30, 31 e 32. E tirando-os da prisão, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregares a palavra do Senhor e a todos que está em sua casa. Amém. Amém.
Atos 13:52. E o Espírito estava cheio de alegria. E do Espírito Santo. Amém. Amém. Atos 13:52. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 19:11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Porque não podemos deixar de falar, porque temos visto e ouvido. Atos 4:20. E acontecerá o que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21. Muito bem. Por quê? Porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Atos 4:20. E acontecerá todo aquele que vai o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21. De Deus aquecia e se multiplicava. Atos 12:24. O que Jesus é para você? Ele é bom, maravilhoso, é poderoso, é a nossa luz, não é? Então você tem que sempre dizer sim para Jesus. Vamos lá? Vamos fazer o que a música está dizendo. Vamos lá. Olhe para a direita, olhe para a esquerda, olhe para trás, olhe para mim. Gire no lugar e comece a cantar. Chegou a hora de você dizer sim. Olhe para a direita, olhe para a esquerda, olhe para trás, olhe para mim. Gire no lugar e comece a cantar. Chegou a hora de você dizer sim. Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim para Jesus. Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim para Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim para Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim para Jesus. Eu quero ver você bater as mãos. Eu quero ver bater os pés assim. Eu quero ver você sair no chão. Eu quero ver você dizer que sim. Se verdadeiramente quer andar na luz, você precisa se assim para Jesus. Se verdadeiramente quer andar na luz, você precisa dizer sim para Jesus. Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim para Jesus. Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim para Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim para Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim para Jesus. Em todo tempo diga sim para Jesus. Em todo tempo diga sim para Jesus.
História Missionária. Adoniran Judson, o homem de Deus na Birmânia. Estamos conhecendo a história de Adoniran Judson, missionário pioneiro à Birmânia. Vimos sobre sua infância, juventude, seu momento de dúvida e afastamento de tudo que tinha aprendido de Deus através de seus pais. Vimos seu encontro marcante com o Senhor, sua dedicação e consagração ao serviço missionário e os primeiros anos de seu ministério na Birmânia. Vimos suas perdas, suas muitas horas de estudos, trabalhos, os frutos e, por fim, sua prisão. Durante 11 meses, Adoniran esteve preso em Ava. Ava era naquele tempo a capital da Birmânia. A vida naquela prisão de morte era terrível. Adoniran passou alguns dias com mais 60 outros sentenciados à morte, encerrado em um prédio sem janelas, escuro, quente e abafado, infestado de vermes e imundo em extremo. Passava o dia com os pés e mãos no tronco. Para passar a noite, o carcereiro colocava um bambu entre seus pés acorrentados, juntando-o com outros prisioneiros, e por meio de cordas os levantava para apenas os ombros descansarem no chão. Além desse sofrimento, tinha de ouvir constantemente gemidos misturados com as palavras mais sujas dos mais duros criminosos da Birmânia. Vendo os outros prisioneiros arrastados para fora para morrer às mãos do carrasco, Judson podia dizer: "Cada dia eu morro." As 5 cadeias de ferro pesavam tanto que Judson levou aquelas marcas no corpo até a morte. Certamente ele não teria resistido se a sua fiel esposa não tivesse conseguido permissão do carcereiro para, no escuro da noite, levar-lhe comida e consolá-lo com palavras de esperança. Anne estava grávida, mas ainda assim andava quilômetros todos os dias até o palácio para argumentar que Judson não era espião e pedir a clemência do imperador. Até que um dia ela conseguiu que a situação dele fosse aliviada. Adoniran e outros presos foram transferidos para a prisão de uma aldeia mais distante. Ele estava magro, com os olhos fundos, vestido de farrapos e enfraquecido pela tortura. Sua filha Maria havia nascido, e Anne estava quase tão magra e doente quanto Adoniran, mas ela ainda o seguia e cuidava dele o melhor que podia. Seu leite havia secado, e o carcereiro teve pena deles e deixou que Adoniran fosse toda a manhã à aldeia e pedisse que alguma mulher amamentasse a pequena Maria. Em 4 de novembro de 1825, Judson foi posto em liberdade. O governo precisava dele como tradutor nas negociações com a Inglaterra. Judson, uma vez liberto da prisão, foi o mais rápido possível para casa, mas tinha as pernas muito machucadas e feridas pelo longo tempo que passara no cárcere. Fazia muitos dias que não recebia notícias de sua querida esposa. Será que Anne ainda vivia? E a pequena Maria, como estava? Por fim, encontrou Anne ainda viva, mas muito doente. E 11 meses mais tarde, ela morreu de uma combinação de várias doenças tropicais. 6 meses depois, sua filhinha Maria também morreu. A reação imediata de Adoniran à morte de Anne foi afogar sua tristeza no trabalho. Por mais de 1 ano, ele se dedicou arduamente às traduções e evangelização, mas o seu coração não estava no que fazia. À medida que se intensificava sua depressão, o seu trabalho foi diminuindo. Ele começou a se isolar, evitando qualquer contato social, até que se mudou para a selva e passou a viver lá.
Sua dor era tão grande que chegou a abrir uma cova e ficar de vigia ao lado dela, enchendo a mente com pensamentos de morte. Sua situação mental preocupou muito os missionários e os nativos convertidos. Eles o visitavam, levavam alimentos e oraram por ele. Aos poucos, Judson recuperou-se da depressão paralisante e Deus lhe deu uma nova oportunidade. Ele intensificou seu ministério viajando pelos arredores da Birmânia, ajudando outros missionários em seus postos. Mas por mais importante que fosse seu ministério itinerante, ele sabia que uma tarefa maior precisava ser feita: completar a Bíblia birmanesa. Durante os anos que se seguiram, ele trabalhou sozinho. E em 1834, casou-se com Sarah Boardman, uma viúva que continuara corajosamente no serviço missionário após a morte de seu marido George, 3 anos antes. George e Sarah foram pioneiros entre os Karen, uma tribo das montanhas desprezada pelos birmaneses. Sarah mostrou-se tão dedicada a Judson como Anne. Depois de trabalhar constantemente no campo estrangeiro durante 32 anos, Adoniram embarcou para a América, sua terra natal, para salvar a vida de sua esposa Sarah. Porém, em vez de ela melhorar da doença que sofria, morreu durante a viagem, sendo enterrada em Santa Helena, onde o navio aportou. Em junho de 1846, Judson casou-se pela 3ª vez e embarcou pela 2ª vez para a Birmânia. Sua nova esposa, Emily, foi uma mulher e mãe dedicada para os filhos de Judson que sobreviveram e mergulhou com entusiasmo no estudo da língua e trabalho missionário. Eles serviram juntos por 3 anos na Birmânia. Adoniram continuou a sua obra naquele país incansavelmente, até alcançar a idade de 61 anos. Judson, já muito doente, fez uma viagem marítima para se recuperar, mas foi chamado à presença do Senhor enquanto viajava, longe da família, em 12 de abril de 1850. Conforme seu desejo, foi sepultado em alto mar. No começo do trabalho na Birmânia, em 1813, Judson teve a ideia de evangelizar todo o país. Sua maior esperança era ver durante a sua vida uma igreja de 100 birmaneses salvos e a Bíblia impressa na língua desse país. Em 1819, 6 anos após sua chegada à Birmânia, Judson viu seu primeiro convertido. 2 anos depois, já havia uma igreja fundada no país com 18 batizados. Em 1837, havia 1.144 convertidos batizados na Birmânia. Em 1880, 30 anos após sua morte, esse número passou a 7.000, distribuídos por 63 igrejas. As horas que Judson passou diariamente suplicando ao Deus que dá muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos não foram perdidas. Em 1950, 100 anos após sua morte, existiam mais de 200.000 cristãos na Birmânia, na sua maioria resultantes da mensagem que Judson deixara naquele país. Judson dizia: muitos cristãos consagrados jamais atingirão os campos missionários com seus próprios pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. Em certa igreja em Malden, subúrbio de Boston, encontra-se uma placa de mármore com a seguinte inscrição: Memorial a Adoniram Judson. Nasceu em 9 de agosto de 1788. Morreu em 12 de abril de 1850. Lugar de seu nascimento, Malden. Lugar de seu sepultamento, o mar. Seu monumento, os salvos da Birmânia e a Bíblia birmanesa. Seu histórico, nas alturas. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa,
contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Adoniran Judson, o homem de Deus na Birmânia. Ore por missões. Oremos por Mianmar. Em Mianmar, cristãos são sequestrados e muitas vezes mortos por militantes radicais. Oremos pelos cristãos que estão em cativeiros e pelas famílias que tiveram membros mortos. Clamemos ao Senhor para que as crianças cristãs permaneçam firmes na sua fé em Jesus, apesar da exposição constante aos ensinamentos budistas nas escolas. Oremos por Mianmar. Senhor Deus, amado Pai, eu te peço, Senhor, que as perseguições lá de Mianmar, Senhor, parem, Senhor, e que as pessoas podem acreditar, Senhor, em você, Senhor, com paz, Senhor, que ninguém fique maltratando elas. E também quero te pedir, Senhor, pelas crianças lá de Mianmar, para poder elas acreditarem mais no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quem já aceitou a Jesus como Salvador? Eu já aceitei. Você já aceitou? Então você tem que falar do amor de Deus para outras pessoas. Você lembra quais são os 5 pontos da salvação? Essa música vai lembrar para a gente quais são os 5 pontos da salvação. Vamos cantar para não esquecer e também para falar para o coleguinha do amor de Deus. Vamos lá? La la la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la. La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la. Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vive está. Se você o convidar, em você ele vai morar, seus pecados perdoados. Agora salvo está, Deus me ama, isso eu sei. Mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim. Eu recebo, sou salva assim. Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vive está. Se você o convidar, em você ele vai morar, seus pecados perdoados. E agora salvo está, Deus me ama, isso eu sei. Mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim. Eu recebo, sou salva assim. Porque pela graça você é salvo, é pela fé, é um presente de Deus. Porque pela graça você é salvo,
sei, mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim. Eu recebo, sou salva assim. Lá, 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 Boa noite, crianças. Hoje nós vamos aprender mais uma lição da Bíblia, né, para a nossa vida. Mas antes nós vamos orar e pedir a Deus para a sua palavra entrar no nosso coraçãozinho, não é isso? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui pregando a tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, para que este devocional, Senhor, possa entrar no coraçãozinho das crianças e que elas cresçam, Senhor, na tua sabedoria e tua graça. Obrigado, Senhor, por mais uma Save Kids. Proteja todos nós, abençoa os professores, a nossa igreja, os nossos pastores, nossas crianças, os pais. É o que eu te oro em nome de Jesus, Senhor. Amém. Hoje, crianças, nós vamos falar sobre uma lição que Deus nos ensinou. É que todos nós somos iguais perante a Deus. Você conhece algum japonês? Aqui é uma criancinha japonesa, ó, mora lá no Japão. Ou uma africana, tá vendo a menininha africana? Ela é lá da África, outro país. Ou um índiozinho que vive lá nas tribos, na Amazônia, né? Uma menina europeia, lá da Europa, Portugal, Itália. Nós temos vários povos. E aqui uma brasileirinha como nós, né? O que vocês acham? Vocês acham que Deus, ele trata todo mundo igual ou ele faz essa diferença de um povo e de outro povo? Não, né? Deus, ele ama todas as pessoas de todas as nações. Não importa qual a cor da pele, nem a cor dos cabelos, ou se é alto, se é baixo, se é rico, pobre. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todas as pessoas e quer que todos o conheçam e sejam salvos através de Jesus. Não é isso mesmo? A gente vai contar agora uma historinha lá da Bíblia, que é na época de Jesus e dos seus discípulos. Só que na época de Jesus, os judeus, eles não gostavam muito das pessoas de outros países. Então, Deus usou uma situação bem diferente para ensinar os judeus daquela época e também para nós que não devemos fazer acepção de pessoas, que devemos ser amigos de todos e orar e mostrar a eles, a todos os povos, a salvação em Jesus. Não é isso mesmo? A Bíblia conta a história de um comandante do exército chamado Cornélio, que morava na cidade de Cesareia. Ele não fazia parte do povo judeu, mas era temente a Deus. Cornélio e sua família tinham o costume de sempre orar a Deus, de ajudar os pobres e até os judeus mesmo. Ele era uma pessoa de um coração muito bom. Sabe o que aconteceu um dia? Cornélio, quando saiu para orar, Deus enviou um anjo. E o anjo falou: Deus ouviu as suas orações e o amor do seu coração. Então eu peço que envie mensageiros a
até a cidade de Jope. E lá encontrem Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, e peça que venham à sua casa. Aí Cornélio ficou maravilhado com aquela visão e com o que ele ouviu, e rapidamente chamou dois de seus mensageiros e pediu para que fossem à cidade de Jope, para que trouxesse a Pedro. Então, rapidamente eles foram. No dia seguinte, quando os mensageiros estavam indo até a cidade de Jope, Pedro também teve uma visão. Pedro era um dos discípulos de Jesus, que levava a mensagem da salvação para as pessoas de muitos lugares diferentes. Então, era mais ou menos meio-dia, quando Pedro teve uma visão. Ele subiu ao terraço para orar e, de repente, ele viu abrir o céu e do céu descer uma coisa como se fosse um lençol. Um grande lençol branco. E nesse lençol havia vários animais, vários tipos de animais. Tinha cobra, jacaré, tinha aves, porco. Então, Pedro ficou sem entender o que era aquilo. De repente, veio uma voz e disse assim: Pedro, mate e coma. Aí ele: não, Senhor, de jeito nenhum. Eu nunca comi coisa suja ou impura. E aquela voz se repetiu por 3 vezes. Já pensou, crianças? Pedro matar uma cobra para comer? Será que ele ia fazer isso? Aquela voz, como eu já disse, foi por 3 vezes. E Pedro ficou meio: o que é isso que eu estou ouvindo? Não entendeu. O que será que Deus queria ensinar a Pedro com isso? De repente, Pedro ainda estava lá quando chegaram os 2 mensageiros e bateram a porta. Os mensageiros vinham avisar a Pedro sobre a visão que Cornélio tinha, para que Pedro fosse à casa de Cornélio. E Pedro, será que Pedro foi? Claro que sim, ele sabia que aquilo era de Deus. E Pedro foi até a casa do comandante, em outra cidade. Chegando lá, Cornélio já tinha reunido toda a sua família, alguns amigos e parentes, para ouvir a palavra de Deus, o que Deus tinha para revelar a eles. Então, estavam todos reunidos na sala, esperando Pedro. Quando Pedro chegou, viu aquela multidão, ficou maravilhado. Então, Pedro falou de Jesus e do amor de Deus. Cornélio e toda a sua família e parentes próximos, amigos que estavam lá, ouviu a palavra e aceitaram Jesus no coração. E depois foram batizados. Eles conheciam a palavra de Deus, mas ainda não sabiam nada sobre Jesus e a salvação que ele dá para todos os povos, não é mesmo? Agora, Pedro entendeu aquela visão dos animais, que ele deveria falar de Jesus não só para os judeus, mas para todas as pessoas de qualquer raça. Mais uma vez, Deus usou os animais para ensinar lições preciosas, não é mesmo? Quando Pedro encontrou-se com Cornélio, ele disse: agora eu sei que Deus trata todos igualmente. E você, como trata seus coleguinhas? Você divide seus brinquedos só com alguns e com outros não? Você deixa todos participarem da sua brincadeira? Isso, devemos tratar todos bem e ser amigos de todos, não é mesmo? Porque para Deus, todos nós somos iguais. E Ele quer que todos nós sejam salvos e que a palavra de Deus chegue a todos os povos e todas as nações, não é mesmo?
Vocês gostaram dessa lição? Muito bom, né? Então, aqui nós aprendemos que Deus não faz acepção de pessoas. Para Ele não importa se nós somos brasileiros ou se somos japoneses. Ele quer que todos o conheçam e sejamos salvos, não é mesmo? Tá, ok. Obrigada, crianças. Então, até a próxima, né? Pronto. Crianças, e a tarefinha vai ser enviada, vai estar aqui na descrição do vídeo e vai ser enviada nos grupos, tá certo? Existem coisas que a gente pode fazer para ficar cada vez mais pertinho de Deus. Ler a Bíblia, orar. E quando a gente for fazendo isso, a gente vai crescendo e se aproximando cada vez mais do Senhor Jesus. Então vamos louvar a Deus com leia a Bíblia e faça oração se você quiser crescer. Vamos lá. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Boa noite, crianças. Mais uma vez aqui estamos nós para fazer o Cristo é Vida Kids, né? Meu nome é Tia Linda, espero que vocês não tenham esquecido de mim. E para quem não me conhece, Tia Linda também, viu? Então vamos começar lendo aqui a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Atos. Então vamos ler Atos 10, 1 e 2. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então vamos orar. Eterno Deus, amado Pai, graças te damos pela tua palavra lida. Em nome de Jesus te agradecemos e também te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando o coraçãozinho de cada criança, Senhor Deus, que venha entender a tua mensagem. Abençoe a mim também, Senhor Deus, que o Senhor possa me usar na vida dessas crianças, que eu possa ser bênção para elas e que elas possam ser bênção para mim também, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, hoje nós vamos falar sobre um centurião.
O nome desse centurião é Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus. A Bíblia se refere a Cornélio como um homem piedoso, um homem religioso. Cornélio, ele dava esmolas, ele orava a Deus. Mas o mais interessante que nós podemos perceber aqui é que Cornélio, um certo dia, escuta o seu nome, uma voz, Cornélio. E ele olha assim um pouco assustado e era um anjo. Aparece um anjo a Cornélio e diz: olha, Cornélio, suas orações chegaram até o Senhor. As suas esmolas subiram como um memorial. E Cornélio ali fica muito feliz, lógico. A gente fica feliz quando alguém lembra o nosso nome. E Cornélio recebe um anjo, sabendo o seu nome, sabendo o que ele fazia, revelando a ele o que ele fazia, a vida dele, né? E aquele anjo, ele continua, ele diz: olha, Cornélio, o Senhor mandou uma mensagem para você mandar homens até Pedro, Simão Pedro, que está na beira da praia, na casa do Simão Curtidor, chamar Pedro para vir até você. E ali o anjo se ausentou. E Cornélio ficou muito contente, muito feliz, muito surpreso e fez como o anjo tinha lhe ordenado. O que a gente pode perceber aqui é a humildade de Cornélio. Cornélio era um homem influente, ele era um centurião, ele era um homem que tinha um bom testemunho, mas ali ele teve a humildade de receber a mensagem que o anjo trouxe. E Cornélio chama ali 2 servos seus e diz para eles tudo o que recebeu, a mensagem que ele recebeu do anjo que Deus tinha mandado para ele. E ali Cornélio revela aqueles homens. Tinha um soldado piedoso também, que Cornélio era assim mais chegado. Então Cornélio disse: olha, eu recebi do Senhor uma mensagem para enviar vocês até Pedro, que está na casa de Simão, e contou tudo que tinha recebido do anjo, toda aquela mensagem que tinha recebido do anjo. E imediatamente aqueles homens obedeceram a Cornélio, e Cornélio disse: vá até ele e busque ele até a mim, porque com certeza, Cornélio deve ter dito, com certeza ele tem uma linda mensagem para mim. E o que a gente percebe aqui é a lindeza da graça do Senhor, porque Cornélio era um homem religioso, era um homem que tentava cumprir a lei, mas nós sabemos que cumprir a lei não basta, né? E aqui nós começamos a perceber que entra a graça do Senhor, a misericórdia dele. E aqueles homens imediatamente vai até Pedro. Enquanto isso, Pedro estava na beira da praia, como o Senhor revelou a Cornélio, né? Através do anjo. E Pedro ali tem uma visão. Pedro tem uma visão com um lençol descendo do céu, com uns animais considerados imundos. O que é um animal considerado imundo? Era animais que era proibido aos judeus consumir, comer, se alimentar daqueles animais. E Pedro tem uma visão. E Pedro tem essa visão, a Bíblia fala que Pedro tem essa visão exatamente numa hora que ele está com fome, que foi antes do almoço, né? E a Bíblia revela que Pedro estava com fome. E Pedro vê aquele lençol descendo do céu até o chão e vê aqueles animais e escuta uma voz: mata e come. E Pedro não entendeu nada. E mais uma vez, por 3 vezes Pedro teve essa visão. E ele disse: não, Senhor, eu nunca comi comida impura, comida imunda. Eu não posso. E Deus diz: olha, não considere imundo o que Deus já purificou. E Pedro ficou pensando naquela mensagem. E os mensageiros chega até Pedro. E Deus revela também a Pedro que vai enviar pessoas para procurar ele, para ele ir até Cornélio. E os mensageiros chegam até Cornélio e fala para Pedro: olha, nós viemos. Pedro pergunta o que eles desejavam, e eles dizem: nós viemos da parte de Cornélio, o centurião, homem bondoso, temente a Deus, e conta aquele testemunho de Cornélio todinho. E Pedro ali entende o porquê do sonho, porque também
os judeus não podiam ter comunhão com os gentios. Aí Pedro percebe ali que Deus torna comum agora o judeu ter comunhão com o gentio. E Pedro recebe muito bem os homens de Cornélio, e Pedro no dia seguinte viaja com aqueles homens para a casa de Cornélio. O que nós também sabemos é que Cornélio com certeza sabia que Pedro tinha uma bela mensagem. O que Cornélio fez? Cornélio chamou muitas pessoas para sua casa para ouvir a mensagem de que Pedro tinha para ele. Cornélio não queria aquela mensagem só para ele. Ele chamou muitas pessoas, muita gente para ouvir essa mensagem, né? E Pedro se aproximou, veio os servos de Cornélio, veio o soldado, e Pedro se aproxima de Cornélio. Quando Pedro se aproxima de Cornélio, aqui nós percebemos mais uma vez que Cornélio, ele não tinha a fé genuína, ele não conhecia a graça de Deus, ele não tinha o Senhor Jesus, porque ele confunde Pedro aqui, ele adora Pedro, ele se prostra nos pés de Pedro e o adora. E Pedro disse: levanta-te, porque eu sou homem. E ali Cornélio já começa a entender o plano de Deus na vida dele. E Pedro diz para Cornélio: olha, bem sabes que não é lícito que eu tenha comunhão com o povo não judeu, com os gentios, mas recebi uma mensagem de Deus e vim. E Cornélio diz: e fez bem em vir. E Pedro começou a pregar para as pessoas ali. O que nós podemos perceber aqui é que Pedro entendeu que Deus não faz acepção de pessoas, que Jesus, ele cumpriu a lei, que Cornélio era um homem religioso, ele tentava cumprir a lei, mas ele não tinha o conhecimento da graça, ele não tinha o conhecimento da salvação. E ali Pedro começa a pregar para Cornélio e para aquelas pessoas. Pedro percebe ali que não devemos fazer acepção de pessoas. Assim também como nós não devemos fazer acepção de pessoas. Hoje, no nosso mundo atual, isso aqui foi no Velho Testamento, e hoje que nós vivemos na graça, nós temos que levar o evangelho para quem ainda não conhece, para outras nações. Você, criança, também deve ter o compromisso de pregar, de dar um bom testemunho, de se preocupar em levar o conhecimento de Deus, a fé genuína que as pessoas ainda não têm. Aqui nós temos que entender que Deus, ele não faz acepção de pessoas. E com certeza nós conhecemos pessoas que estão envolvidas em religiões, que estão tentando servir a Deus, que estão fazendo boas obras, que estão até mesmo orando, mas que não conhecem a Jesus. Então nós devemos levar a mensagem do Senhor até essas pessoas, assim como Cornélio teve a oportunidade de ouvir, nós também devemos dar a oportunidade de pessoas religiosas conhecer a Jesus, conhecer a graça do Senhor. E ali Pedro começou a falar do Senhor Jesus com muito amor. Pedro falou: olha, bem sabeis, já deve ter escutado, vocês devem terem escutado o testemunho do Senhor. Jesus fez muitos milagres, Jesus curou, Jesus expulsou demônios, Jesus falou de amor, mas mesmo assim mataram Jesus, crucificaram Jesus, colocaram Jesus em um madeiro e Jesus morreu. E ali com certeza as pessoas se entristecem, né? A gente se entristece quando sabe que o Senhor Jesus morreu, mas Pedro continua e diz: mas o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, o Senhor Jesus morreu para nos dar a salvação. Olha a beleza da graça entrando agora para os gentios. Olha, o povo não judeu recebendo a mensagem da salvação. Ali Pedro anuncia a mensagem da salvação. E Cornélio ali entende que ele, ser um homem religioso, ser um homem bom, ser um homem piedoso, não era o suficiente. E a palavra de Deus diz que ali todos ficaram temorizados, ficaram cheios do Espírito, e ali houve conversão. E hoje, criança, nos nossos dias, nós devemos também
pregar, nós devemos também anunciar a graça, nós devemos anunciar Jesus. Jesus que ressuscitou, Jesus morreu lá na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado e pelo pecado da humanidade. Todas as pessoas. Então, você, criança, deve pregar para as pessoas no transporte escolar. Eu sei que está na quarentena, estamos em casa, mas sempre tem alguém. Hoje, vocês, principalmente vocês, todos nós, mas principalmente vocês, são uma geração digital. Então, aproveitem a internet para testemunhar de Jesus, para assistir bons vídeos, para aprender, para assistir a Cristo é Vida Kids, para aprender, para anunciar, para falar de Jesus. Esse é o desafio que eu dou para vocês hoje. Anuncie Jesus e sejam discípulos do Senhor. Pregue a palavra. E para a criança que ainda não tem a graça, que é um menino bonzinho, é tão obedientezinho, faz tudo correto, tão bonzinho, mas ainda não tem Jesus, então a sua situação é semelhante à de Cornélio, necessitado de Jesus. E hoje a mensagem do Senhor chegou até você. Você, criança que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que quiser fazer a sua decisão hoje, faça. Não perca tempo, faça como toda aquela multidão que Cornélio juntou ali para ouvir a mensagem. Aceite Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, tá bom? Então, vamos continuar orando, que em breve nós vamos ter as nossas aulas presenciais, nós vamos ter a nossa CV Kids presenciais, tá bom? E a tia vai deixar uma tarefa para vocês, tá bom? Vai ter a descrição aqui. Um abraço. Muitas saudades, mas nós vamos matar essa saudade. Muito embora, quando voltar, a gente não vai poder abraçar, mas pelo menos a gente vai dar umas cotoveladazinhas assim de longe, um beijinho de longe, a gente vai poder dar, viu? Amo vocês. Agora vocês vão parar e fazer uma estátua bem bonita em casa, tá bom? Vamos lá!